Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vão ser dicas que eu vou dar a vocês baseados na minha experiência, né, na experiência minha, do meu marido aqui na Alemanha. Então pra você que tá chegando agora aqui na Alemanha ou pra você que ainda vai vir pra Alemanha ainda, né, vai demorar ainda um tempo, mas você tá certo de vir aqui pra Alemanha, nunca teve contato com o país, né, não sabe como é viver aqui, certas coisas que seriam normais pra gente no Brasil, né, aqui a gente encontra um pouco mais de dificuldade porque a gente não sabe aonde procurar, o que fazer. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra dar algumas dicas pra vocês, né? Lógico que nós não somos expert em nada disso, né? Somente experiências mesmo, coisas que nós passamos, vimos e sabemos mais ou menos pra dar umas dicas pra vocês terem uma melhor vinda pro país, né? Uma melhor estadia aqui no país. Então eu já vou me desculpando porque é capaz desse vídeo ficar bem longo, mas é porque às vezes eu preciso explicar algumas coisas e tudo e acaba ficando um pouco longo. Mas também, se tiver alguma outra dica, alguma outra coisa que eu não tenha falado aqui, que eu não fale aqui, você pode deixar aqui se você conhece uma outra dica ou uma outra coisa, deixa aqui embaixo nos comentários para as outras pessoas poderem ver também, né? E também se vocês quiserem depois mais dicas, é só deixar também aqui nos comentários pra mim, beleza? Que aí eu faço mais um vídeo com mais algumas dicas pra vocês. Então, bora começar esse vídeo logo. Então, gente, eu não coloquei exatamente numa ordem, assim, dos fatores, né, como você tem que fazer e tudo. Mas, eu queria, assim, pontuar. O primeiro, né, a primeira dica seria, quando você chega aqui no país, né, chega na Alemanha pra morar, a cidade onde você vai morar, você tem que se registrar na cidade, né? Como eu já falei em outros vídeos e tô falando novamente, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que tem que fazer esse registro na cidade. Você tem um tempo, um prazo aí, não precisa ser tipo na mesma hora, né, que você chegou e tudo mais. Não sei se é um prazo de um mês, não sei quanto. Eu acho que depende também da cidade, mas é importante, você tem que fazer esse registro na cidade para informar também aonde você está morando, você informa tudo ali, até para fazer a sua carteirinha, como se fosse uma identidade, né, daqui. Então, lá dentro dessa identidade vai ter o seu nome, vai ter de onde você veio, vai ter sua altura, a cor dos seus olhos, o endereço de onde você mora, vai ter todas essas informações e talvez mais algumas que agora eu não lembro, mas é importante fazer esse registro na cidade que você vai morar. Então, todas as cidades tem que ser feito esse registro. E já acompanhado dessa dica, eu digo mais uma dica, né? Eu vou falar mais uma dica, que é, se, por exemplo, você não fala alemão, né? Você vai aprender aqui, alguma coisa assim. Você tem que trazer, pelo menos, eu não sei se em todos, né? Em todas as cidades, que também muda isso, mas nem todas as cidades aceitam que você fale inglês. Então, eles querem que você fale em alemão. E se você não falar em alemão, você tem que trazer uma pessoa para traduzir para você, né? Que seja de confiança, obviamente. E que traduza para você do alemão para o português, enfim, ou inglês, né? O que seja. Mas tem que ser uma pessoa de confiança porque são muitos trâmites, muitas burocracias, muitas coisas envolvidas. Então é importante você trazer essa pessoa de confiança que realmente sabe a língua para te ajudar nesse momento. A dica número 2 que eu quero dar para vocês é que muitas pessoas têm dificuldade, né, de encontrar apartamento, né, aqui na Alemanha por às vezes não saberem por onde começar, onde procurar, onde que é confiável, né? Então, basicamente, eu conheço 2 sites, né, que a gente já usou para alugar o nosso apartamento, né, para alugar apartamento, e que é o Immowelt ou o Immobilien Scout.
Então vocês podem procurar nesses dois sites, né? E também você pode procurar no jornal, porque também tem anúncios, né, no jornal, aí vem dizendo lá quantos quartos, alguns dizem a localização, nem todos, né, até no próprio site, porque aqui na Alemanha nem todo mundo gosta de dizer o endereço onde é, né, então se a pessoa estiver realmente interessada em ver o apartamento, ela tem que entrar em contato com a pessoa que tá alugando esse apartamento, né, seja por imobiliária ou seja por forma privada, para você marcar um horário e ir lá visitar o apartamento igual no Brasil, né, normalmente. E aí alguns só liberam o endereço, né, quando você marca para ir lá visitar. Mas antes, assim, no site ou no jornal, às vezes eles não colocam o endereço. Então, às vezes você não tem muita noção se tem coisas perto, como é que é, entendeu? Você só vai saber quando chegar lá. Mas, no geral, é nesses lugares que vocês têm que procurar mais, além de que, lógico, tem site também, no próprio Facebook, né? Mas esse daí eu nunca utilizei, não sei se tem algum, sei lá, algum problema, alguma coisa. Mas tem alguns sites dentro do Facebook que as pessoas anunciam os seus apartamentos, né, para alugar e tudo mais. Aí mostra algumas fotos, fala quantos quartos tem, o preço e tudo mais. Só que geralmente são de forma privada, né? Então, de forma privada, eu acho um pouco mais complicado para vocês alugarem, porque é uma coisa de sorte às vezes, né? Porque isso seria uma outra dica, né? A terceira dica junto com o apartamento, junto com essa coisa de alugar um apartamento e tudo. Que seria, aqui na Alemanha também tem golpes, principalmente golpes imobiliários. Então você tem que prestar muita atenção, ver tudo certinho, se é tudo aquilo mesmo que tá falando ali. Lógico, obviamente, em lugar nenhum você tem que dar dinheiro antes. Se a pessoa estiver pedindo dinheiro antes de você ir ver o apartamento, antes de você entrar, antes de qualquer coisa, não caia nisso, tá? Tem golpes aqui sim, principalmente em coisas de apartamento e casas, e isso é muito grave, então vocês têm que estar atentos a isso também. E a questão dos quartos, né, aqui é uma questão diferente, né, que eles falam, 4 quartos, mas não são quartos de dormir, entendeu? São tipo cômodos que eles contam, né? Isso aí já é uma outra história, né? Porque senão eu vou me alongar muito aqui nessa parte imobiliária. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês tragam todos os documentos do Brasil que vocês têm. CPF, identidade, título de eleitor, sei lá, carteira de motorista, além do passaporte, obviamente, né, que você tem que trazer, né? Mas tragam todos, porque às vezes a gente precisa resolver coisas no consulado e não tendo esses documentos fica um pouco mais difícil. Por exemplo, eu preciso resolver, sei lá, alguma coisa relacionada à eleição. Então você precisa ter os seus dados, né, para você poder resolver o seu problema lá. Então, assim, eu digo por experiência, não minha, né, porque eu trouxe todos os meus documentos, assim como certidão também, tá, gente? Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão... Todos esses documentos, assim, que eu considero importantes, né, pra vocês trazerem, porque... por exemplo, o meu marido, ele deixou alguns documentos do Brasil no Brasil, né, na casa dos pais dele, por achar que não tinha necessidade de trazer e tudo. E uma vez a gente precisou no consulado para resolver não lembro o que. E aí então a gente precisou, tipo, quando a gente foi no Brasil, a gente pegou todos esses documentos para poder resolver o que a gente precisava depois aqui e tudo. Mas não é nada demais, assim, são coisas assim que burocracias bobinhas, mas a gente precisa dos nossos documentos, né, pra gente poder realizar essas coisas, né, e tudo certo, que às vezes a gente acha que não precisa, né. Assim também como
meu marido estava falando que é importante também trazer o certificado de reservista também, né? Quem é reservista do Exército. Porque é necessário, às vezes, ele precisou foi, acho que pra fazer o... Não, foi pra renovar o passaporte dele, que já estava antigo, ele estava morando aqui. Então ele precisava renovar o passaporte dele no consulado e ele precisava desse certificado de reservista, né? Então é importante também trazer esse certificado. E dentro disso, eu digo que é importante você trazer também esses documentos o mais renovadinho possível, né? Porque às vezes pessoas assim têm esse documento já tá um pouco desgastado, já tá um pouco antigo, a foto já tá muito antiga e às vezes não dá nem pra saber se é aquela pessoa mesmo que tá ali no documento, né? Então isso pode gerar um pouco de problema, um pouco de dificuldade. Então é importante, antes de você sair do Brasil, se os seus documentos estiverem muito velhos, desgastados, assim, com fotos já muito passadas, porque já aconteceu na minha família isso, procure renová-los, né, antes de vir para a Alemanha, porque aí vai facilitar muito mais a sua vida, né? Eu sei que você pode ir no consulado e fazer novos documentos lá, né? Não sei se são todos, mas ao mesmo tempo é uma burocracia, às vezes é longe da sua casa, por exemplo, da minha casa, o consulado fica longe, 40 minutos daqui, ele fica em Munique, eu não moro em Munique, então pra eu resolver qualquer coisa no consulado eu tenho que ir lá e tudo, é chatinho, aí você paga uma taxa, às vezes para tirar aquele documento. Então é importante você já ter esses documentos todos renovadinhos, bonitinhos e trazer todos eles em dia para a Alemanha. Assim como o passaporte, outra dica, né? Que você pode vir sim para a Alemanha com passaporte com até 6 meses de validade. Mas, se por acaso, como aconteceu comigo, né? Por acaso, você ainda tem esses 6 meses e você casou. Aí você trocou de sobrenome, né, no caso. Aí você vem pra cá, mas no seu passaporte ainda tá com seu sobrenome antigo, né, porque você não quis renovar, que você ainda tinha aquele... Porque é caro, né, gente, eu sei. E você ainda tinha aqueles 6 meses ou mais de passaporte ativo, né, pra vir. Só que quando chega aqui, vai dar uma dor de cabeça, porque seu sobrenome tá uma coisa, no seu passaporte tá o seu sobrenome de outra coisa, e aí vai dar um problema, principalmente na hora que você for resolver burocracias, obviamente, né? Quando você for registrar na cidade, ou qualquer outra coisa que você precise do passaporte, precise mostrar os seus documentos. Então é importante você já tá com seus documentos também já todos com o sobrenome, né, do seu marido, ou sei lá, e já tá tudo certinho, porque eu precisei fazer isso. Eu, por exemplo, eu tava com o passaporte novo ainda, né, porque eu tinha tirado um pouco antes, um ano antes, tinha renovado, na verdade, eu já tinha passaporte, mas eu tinha renovado porque eu vim aqui pra Alemanha pra visitar o meu marido, né, na época a gente era namorado, e aí eu tive que renovar. Só que ainda tava dentro do prazo, né, quando a gente casou, meu passaporte estava muito novo ainda. Só que a gente casou e veio logo direto pra cá, pra Alemanha. Então, eu no caso, né, vim pra Alemanha, ele já morava aqui. Então, quando eu cheguei aqui, meu passaporte tava com meu sobrenome antigo ainda, né, de solteira, não tava com o sobrenome dele. E aí eu tive que ir no consulado refazer, né, meu passaporte novamente, pagar lá a taxa. Perder um tempo, né, porque tinha que ir lá em Munique para resolver isso. Eu sei que você pode fazer pelo correio, né, mas eu prefiro não arriscar, né, não prefiro pedir para trazer pelo correio ou mandar pelo correio, eu preferi ir lá, né, porque certas coisas eu acho importante a gente ir no lugar, né, resolver. E aí a gente perdeu um tempo para ir lá, para fazer o passaporte, e depois um tempo para ir lá buscar o passaporte. Então é um tempo que tu gasta, é dinheiro que tu gasta, tudo isso.
Então é importante você já ter tudo bonitinho, certinho, todos os documentos, não só o passaporte, né, mas todos os documentos já modificado com o sobrenome, né, porque depois quando eu voltei no Brasil eu tive que modificar tudo e enfim, foi isso. Ainda nesse tema documentos, uma outra dica que eu dou pra vocês é trazerem diploma, certidão de casamento, certidão de nascimento. Certidão de nascimento eu não sei, mas tipo, casamento, diploma, todos os documentos mais importantes que você tem que mostrar aqui. Não tô dizendo CPF, identidade não, tá, gente? E nem o passaporte, mas tipo, documentos que você precisa para se registrar na cidade, por exemplo, que você traga todos esses documentos com tradução juramentada e reconhecido no cartório. Além disso tudo, lógico, você vai trazer os originais, né? E você vai trazer as traduções, tudo bonitinho, tudo lá no cartório, bonitinho, tudo feito. Além disso, eu tenho uma dica muito, muito, muito importante pra vocês que aconteceu com a gente, mas graças a Deus a gente tinha esse papel, que chegou aqui, a pessoa não foi com a cara e começou a falar assim, mas não sei se isso aqui é reconhecido, não. Então, é importante você trazer um documento que comprove, obviamente, em alemão, né? Um documento que comprove que essa pessoa que fez a sua tradução, ela é reconhecida pelo consulado alemão. Então você tem que trazer com o nome dele tudo bonitinho, ou dela, da pessoa que foi feito, aonde, tudo bonitinho, falando e mostrando o reconhecimento dessa pessoa no consulado. Porque se... Aqui tem umas coisinhas chatas, tá, gente? Depende muito da cidade, depende muito da pessoa e pode ser que não aconteça isso com você, mas pode ser que aconteça. Então é bom estar já de sobreaviso, né? E trazer esse documento informando que aquela tradução juramentada que foram feitos, todos os seus documentos foram feitos para uma pessoa que é certificada pelo consulado alemão, tá bem? Então, gente, para a próxima dica, né, que tá dentro disso tudo aí que eu acabei de falar, antes de mais nada, entre no site da cidade onde você vai morar para você ver todos os documentos que são necessários, todos os documentos que eles vão pedir, para você já ter tudo em mãos, tudo certinho, separadinho para vocês mostrarem. Então é importante porque pode variar, como eu falei antes, pode variar de cidade para cidade. Então, né, variar de prefeituras e tudo. Então é importante você entrar no site próprio da cidade onde você vai morar e ver lá todos os documentos que são necessários, que eles pedem para o seu caso, né? Não sei se você vai entrar como estudante ou sei lá, né, como que vai ser. Então, veja lá tudinho, certinho, tudo que você precisa. E trazer documentos a mais nunca é demais, né? Porque a gente tá longe do nosso país e é difícil pra mandar, é caro. Então, é importante estar com tudo certinho pra não ter problema. Então, pessoal, a próxima dica que eu quero dar pra vocês é pra você que já mora aqui na Alemanha, já chegou aqui na Alemanha e tudo. Abra sua casa todos os dias para ventilar, por pelo menos uns 10 minutos cada vez que você abrir, por pelo menos 2 vezes ao dia. Se você conseguir abrir mais 2 vezes ao dia, é melhor ainda. Não importa se tá um frio sei lá, do Polo Norte lá fora, mas você vai ter que abrir a sua casa, todas as portas, janelas, tudo. E não somente tombar as janelas e portas, né? Porque aqui tem esse sistema, né? As janelas e portas, elas tombam e só pra dar uma ventiladinha assim, mas não é o necessário. Então você precisa realmente abrir tudo o máximo possível, mais ou menos por pelo menos umas 2 vezes ao dia e por pelo menos 10 minutos cada. Porque a ventilação não é muito boa, né? Quando a gente, aqui nas casas da Alemanha, não tem essas ventilações que ficam trocando automaticamente, você não precisa abrir a janela, já tem o ar-condicionado, o aquecedor
que faz a troca do ar direitinho, igual nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá e tudo mais. Aqui não tem isso, ou pelo menos na maioria das casas e apartamentos não tem isso porque são mais antigos. Então, a única forma da gente ventilar a casa, porque é necessário, que eu vou falar o porquê, é abrindo todas as portas e janelas todos os dias mesmo. Sei lá, uma vez de manhã, outra vez de tarde ou outra vez de noite. É sempre bom. Porque a gente fica, principalmente no inverno, né? No verão é mais fácil, a gente abre e tudo. Mas no inverno, principalmente, a gente fica muito com a casa fechada e com os aquecedores ligados, né? Porque é frio. Então, acaba que a umidade aumenta muito. E com isso, se a gente não abrir a casa todos os dias, pode aparecer mofo pela casa, né? Então, além de ser um problema, né? Porque o mofo é um problema, né? Um problema para a saúde, né? Das pessoas que ocupam a casa. É também uma dor de cabeça muito grande, principalmente se você mora alugado, né? Porque eles acham que vocês estão quebrando a casa, que isso, que aquilo. Aí começa um monte de apurrinhações e afins. Então, o melhor é se fazer todos os dias mesmo abrir tudo. E antes de abrir tudo, é necessário que você desligue todos os aquecedores da casa antes de abrir tudo, porque senão a sua conta vem lá nas alturas depois, né? Porque vai ficar consumindo energia sem necessidade, consumindo, né, o aquecimento sem necessidade. E assim que você fechar toda a sua casa, você religa novamente todos os aquecedores e aí fica tranquilo. Outra dica que eu considero importante também, principalmente para você que está chegando agora, é baixar o aplicativo da Deutsche Bahn. O que é esse aplicativo? Esse aplicativo é para você saber sobre os transportes públicos, né, da Alemanha. Então, dentro desse aplicativo você vai ter horários, né, dos ônibus, porque para quem não sabe, aqui você tem como saber os horários que os ônibus vão chegar no ponto de ônibus, né, que você vai pegar, e o horário que você vai chegar no seu destino. Então, ou pelo menos uma estimativa, né? Então, praticamente sempre, quase sempre, né, o horário tá certinho. Então, ele chega no horário que tá ali no aplicativo, né, pra você, e chega no outro lugar também naquele horário. Então, é bom porque você pode ver os horários dos ônibus, os horários do metrô, do trem, sei lá, do tram, né, também, que é aqueles bondinhos no meio da rua. Você pode ver os horários, você pode ver também aonde você deve pegar, por exemplo, o ônibus, aonde você deve pegar, qual ponto de ônibus, porque para quem também não sabe, os pontos de ônibus aqui tem nomes, né, então facilita muito também. Então, você fica sabendo ali quanto tempo você tem que andar até esse ponto de ônibus para pegar esse ônibus, qual o número do ônibus que você tem que pegar, aonde você tem que descer, se você tem que pegar outro ônibus e assim por diante. Então, dá para você ver tudo ali correspondente a transporte público. É muito importante, porque aí você pode colocar seu destino, né? Você pode colocar onde você tá e para onde você quer ir. E aí ele vai dizer todas as linhas de ônibus que passam e aonde você pode pegar e tudo certinho, tudo bonitinho. Esses sites que eu falei, né, tanto da imobiliária quanto o site de transporte, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Que aí facilita pra vocês procurarem depois. Outra coisa que é bem diferente da nossa cultura, né, eu não sei como é que tá agora no Brasil, né, porque eu fui ano passado no Brasil, em abril, pra quem não sabe, mas nós não percebemos isso, né? Pode ser que tenha mudado, mas aqui na Alemanha, quando você vai no mercado fazer compras, ou você carrega as compras na mão, né? Porque você não levou sacola nenhuma, ou você vai ter que comprar sacola lá na hora, porque eles não dão de graça, né? Como é no Brasil, ou era, né? Eu não sei como é que tá agora. Mas você tem que pagar lá, dependendo da sacola que você escolher, tem o preço X lá, sei lá, de centavos a, sei lá, 1 euro, 2 euros, não sei,
porque já tem bastante tempo também que eu não compro, né? Porque a gente tem aquelas sacolas retornáveis, assim, bem fortes, né? Que a gente já comprou. Então a gente sempre deixa dentro do carro e aí leva pra quando a gente for fazer as compras, né? Pra não esquecer, então a gente já deixa logo dentro do carro. É muito importante porque facilita também a vida pra você carregar suas compras, né? Porque aqui também é muito comum, assim, se você for comprar pouca coisa, tem gente que, às vezes esqueceu de levar a bolsa, né? A sacola de compra. Ou não tem, ou não tá afim de pagar, e aí as pessoas levam na mão mesmo, normalmente, não tem problema nenhum. É super tranquilo isso também. Mas para poder facilitar um pouco a vida, né, e você não ter que ficar gastando dinheiro toda vez que você for no mercado com sacola, e daqui a pouco você tem um mundaréu de sacola dentro da sua casa, então é mais fácil você ter aquela quantidade de sacolas já e levar sempre que você for ao mercado. E às vezes a gente também, às vezes não, às vezes sim, mas às vezes eu esqueço também. Mas, tipo assim, você vai fazer compras também em loja, né? Se for loja, assim, tipo, coisinha boba, né? Artigo pra casa, essas coisas assim, baratinha e tudo mais, eu levo a minha própria sacola, quando eu lembro, né? Nesses casos, eu levo a minha própria sacola pra poder não ter que comprar outra sacola, porque nas lojas também você tem que comprar a sacola, ou você leva dentro da sua bolsa, ou você leva na mão também. É a mesma situação. É na maioria das lojas, tá? Tem algumas que eu acho, que agora eu não tô me recordando, mas eu acho que já tá incluso, alguma coisa assim, mas a maioria te pergunta se você quer sacola ou não, e essa sacola vai ser cobrada na sua compra. Às vezes coisas de centavos, mas, né, eu acho que no shopping, por exemplo, vale mais a pena, né, você comprar a sacola. Mas eu acho que no mercado dá pra você dar uma economizada aí com relação às sacolas. A próxima dica é pra você, quando já tem o seu apartamento pra você morar, ou a casa pra você morar, o lugar que você vai morar, você vai ter que colocar o seu sobrenome ou o sobrenome da sua família na caixa de correio, né, que fica lá embaixo, e também na campainha que fica lá embaixo e na campainha que fica dentro do prédio, né, no caso, morando num prédio, né, que fica do lado da sua porta, geralmente, porque aí facilita na hora do entregador, né, trazer a sua encomenda, ele vai saber em qual lugar que você mora, né, e vai apertar ali certinho onde é a sua casa, né, a sua campainha, para poder te chamar e você descer, né, tem um interfonezinho, descer e pegar sua compra, ou até mesmo abrir para ele subir e trazer certas compras, né, que são menores, tipo compras assim que você faz no Amazon, compras que você faz em lojas tipo Zalando, Otto, outros tipos de loja, né, loja de roupa, loja, essas coisas assim que a gente compra online, né. Então, para facilitar a vida e para dar certo, né, porque se não tiver o seu nome lá, a pessoa com certeza vai voltar com o produto, né, e você vai ter que procurar para saber onde que foi deixado esse produto, né, em que lugar que eles deixaram esse produto, e eles não vão te entregar. Então você tem que pôr o seu sobrenome, porque aqui é o sobrenome que prevalece, né? Não é, sei lá, eu me chamo Raquel e vou botar na caixa de correio Raquel, que eles não vão saber nem quem é, tipo Raquel, tá. E aí, o que prevalece, o que é importante é o sobrenome aqui, até porque as pessoas, quando vão falar com outras que não são do seu meio, principalmente, né, as pessoas são tratadas com o sobrenome, né, então aqui em casa nós somos Chaves, né, então a gente é chamado de senhor e senhora Chaves. Então é bem assim, mais, como que se diz, mais certinho, né, mais bonitinho, assim, mais polido, né, digamos assim. É lógico que as pessoas mais próximas de você, que você já tem intimidade e principalmente amigos, né, aquela coisa assim, você vai tratar pelo nome. Mas geralmente quando você não conhece, quando é uma coisa assim, tipo um entregador, um negócio, uma outra pessoa, ou você vai resolver uma burocracia, alguma coisa, é tratado pelo seu sobrenome e não pelo seu nome, né? Então é importante que tenha, se você mora sozinho, é o seu sobrenome. Se você é casado ou casada, tem a família, é o sobrenome da família, porque aí todas as coisas que chegarem
vai chegar certinho e não vai ter problema nenhum de voltar a mercadoria e tudo mais. E a última dica desse vídeo é com relação à carteira de motorista. Nós brasileiros temos direito a dirigir na Alemanha por até 6 meses. Quem tem carteira, obviamente, né, carteira de motorista no Brasil, tem esse direito de dirigir até 6 meses com a carteira brasileira, né? No caso, você vai trazer a carteira internacional, né? Você vai fazer a carteira internacional no Brasil, porque tá traduzido e tudo mais, e vai trazer pra cá. Então, você tem esse direito, né, de 6 meses usar a sua carteira do Brasil. Após 6 meses, você vai ter que fazer autoescola aqui para tirar uma nova carteira. E essa carteira do Brasil, né, você tem que ter a carteira do Brasil. Essa carteira do Brasil vai ficar retida aqui na Alemanha para eles te darem uma alemã. Então, você precisa trazer a sua carteira, né, de motorista e trazer essa carteira internacional para você poder dirigir durante esses 6 meses, pelo menos aqui com a carteira do Brasil, né? Válido, né? A carteira válida, né? Por favor, gente. Então foi isso, foram essas as dicas hoje deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem, quem tá me ouvindo aí, quem de repente mora aqui na Alemanha, né, tá vendo meu vídeo, se você tem mais dicas, deixa aqui nos comentários, como eu falei no início, para outras pessoas também saberem, né, porque às vezes também eu também não conheço, também não sei, e às vezes é uma dica legal, uma dica importante que ajuda a gente no dia a dia, né. Quanto mais coisas para nos ajudar melhor, né? Porque nós não estamos no nosso país. E quanto mais facilitar a vida, melhor, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, o que você achou. E os nomes dos sites eu vou deixar aqui no box de descrições para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!